Fala, nação! Hoje tem jogo do Flamengo na Libertadores, é isso aí. Sou o Marco Aurélio 60 sem compromisso, chegando pra gente falar. E vamos lá, não é qualquer jogo não, galera. É na Argentina, é em La Plata, contra o Estudiantes. É isso aí. Aquele mesmo time, né, que o Mengão eliminou lá nos pênaltis ano passado, pelas quartas de final, com o Rossi defendendo duas cobranças. Foi um jogaço, marcou, e dali a gente, eu acho que dá aquela guinadazinha final para sermos campeões, fomos tetracampeões. É isso. Bem, o histórico é recente, a memória ainda dói pro lado de lá, e o clima é aquele, né? Ser de guerra lá na Argentina não tem jeito. Bem, e o Flamengo é líder do Grupo A, com 6 pontos, vindo de 7 vitórias consecutivas. É isso aí. Acho que o Flamengo até tem tudo para ganhar hoje, mas voltar de lá com um pontinho não seria tão ruim assim não. Porque o Flamengo ficaria aí, né, quem sabe com 7 pontos e segurando, né, o Estudiantes em segundo. Mas vamos para vitórias. Chegamos já que a gente está chegando embalado para essa partida, né, depois de um 4-0, de um passeio no Atlético Mineiro no final de semana. Então a gente tem tudo para jogar. E já vou até deixar aqui meu palpite, vou fazer minha projeção aqui para o jogo de mais tarde. 3-1 Mengão. Bem, do outro lado, o Estudiantes soma 4 pontos. É como eu falei para vocês. Se nós empatarmos, eles iriam ir para 5. Isso seguraria eles ali na segunda posição. Mas eles enxergam esse confronto como uma chance ideal de assumir a liderança da chave. E é isso que o Mengão vai lá para não deixar acontecer. Repito, para mim, 3-1. Agora, galera, vou arriscar também a provável escalação. Já que a gente não tem apenas um time, eu acredito que ele hoje venha com algumas modificações. Rossi no gol, Emerson Royal é uma das minhas apostas hoje, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Jorginho, De Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino. Eu acredito que ele venha com esse time. Repito, a gente não tem um time. Nós temos um elenco estrelado e ele deve fazer aí essas modificações. O Estudiantes joga em casa com a pressão de vencer. O time de La Plata aposta em linhas compactas, em transições rápidas. É assim que eu acredito que eles devam jogar, né? Mas o Flamengo está mais do que preparado. Mais do que preparado. O Flamengo está num momento de alta confiança, a confiança está transbordando e uma vitória hoje praticamente sela aí a classificação. Vai encaminhar a classificação, quem sabe até primeiro no grupo e ficando lá entre os primeiros no modo geral, o que pra gente é muito importante. Bem, vou traçar aqui um paralelo. Ontem aconteceu uma das partidas mais absurdas na Champions League. PSG 5, Bayern de Munique 4. Gente, foi um jogão, mas um jogaço. Apesar das defesas parecerem frágeis, eu já vejo pelo um ataque. O ataque das duas equipes fortíssimos. Uma semifinal, primeiro jogo, 9 gols no Parque des Príncipes. Thierry Henry, né, que é um dos comentaristas, né, que foi um dos maiores jogadores aí da história do futebol, disse que foi cinema puro e, cara, e foi mesmo, tá? Ele disse, inclusive, que deveriam decretar luto para quem perdeu o jogo. Eu não assisti a partida completa, mas pude assistir depois dos melhores momentos e foi um jogaço, um jogaço. Harry Kane abriu o placar de pênalti aos 17 minutos, mas o PSG virou com Kvaratskhelia e João Neves. O Bayern empatou com o Olise, que joga muito esse Olise. Nossa, como esse cara joga. O PSG voltou à frente com o Dembélé de pênalti e no segundo tempo o jogo explodiu de vez. Kvaratskhelia fez o quarto e Dembélé o quinto, 5-2. Aí todo mundo falou, já era, decretou fim de tudo, 5-2, PSG classificado. Bem, o Bayern descontou, voltou lá, é o Bayern de Munique, amigo, não tem jeito. Descontou com o Upamecano e Luiz Dias. E o placar ficou mesmo no 5-4, ainda em aberto para a segunda partida de Munique. Mas aí é que tá. Eu tô falando aqui dessa partida, fiz um relato aí dessa partida e vocês devem estar se perguntando, mas, pô, o que tem a ver o Flamengo com isso? Por que falar de uma partida num canal aqui que a gente está mais direcionado para o Mengão? Mas é aqui que entra algo que todo torcedor rubro-negro precisa parar para pensar. Quem não reparou, quem não fez essa análise ontem, eu vou ajudar aí. Esses dois times que fizeram um espetáculo ontem, PSG e Bayern de Munique, o Flamengo já encarou os dois recentemente. Um no Mundial de Clubes da FIFA, o Mengão perdeu para o Bayern por 4-2, uma partida que, assim, foi um jogão disputado, apesar de ter sido um 4-2, foi um jogo disputado, e
encaramos na final do Mundial Interclubes, o Flamengo bateu de frente com o PSG. Vocês lembram disso? Empatou no tempo normal, fez um jogo que nós poderíamos ter ganho, sim, mas acabou perdendo nos pênaltis. Um time que foi campeão da Champions League. Gente, os melhores clubes da Europa. E o que isso diz? Bem, diz o seguinte, o padrão de jogo do Flamengo é de alto nível. Tudo isso, gente, foi conquistado nos últimos anos, de uma administração correta, tá? Que proporcionou a gente ter um time hoje no mais alto nível. E isso tem valor. É para se orgulhar, nação. É isso aí. E agora, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou falar de um assunto que vai além das 4 linhas. Eu não vou me ater a notícias. O pessoal já está falando bastante sobre Rian Roberto, eu já falei alguma coisa sobre. Mas não é sobre a transferência, sobre valor de contrato, mas é sobre comportamento, como vocês sabem que eu gosto de abordar alguns assuntos a respeito desse assunto aqui no canal. É sobre o que está acontecendo com os meninos que saem aqui do Brasil para a Europa. E aí o Flamengo recebeu, né, da família do Rian Roberto, para que vocês entendam um pouquinho por que eu estou falando desse assunto, a informação definitiva que não vai haver renovação com o Flamengo. O jogador tem 18 anos de idade, tem contrato até março de 2027, mas a família já comunicou que o projeto do Shakhtar Donetsk foi considerado mais atrativo. Bem, certo. Isso é uma escolha. E aí a gente só cabe a nós respeitarmos. Apenas isso. O problema mais em si não é a escolha, mas é o que ela revela sobre um padrão que vem se repetindo. Eu fiquei pensando sobre isso e o ponto principal é o seguinte. Esses garotos crescem sendo os melhores em tudo que jogam. São habilidosos, são rápidos, inteligentes taticamente. Os moleques são realmente um diferencial. A gente tem visto muitos. Eu, acompanho um pouco da base do Flamengo e às vezes fico assustado como os moleques são bons. Mas chegam numa fase da carreira em que o mundo inteiro eles acham que o mundo está aos pés. Eles já estão se vendo lá no FIFA, né? E é quando alguém chega e fala, cara, você é tão bom que a Europa te quer. Só que ninguém conta a segunda parte da história para esses garotos. Esse mundo, esse glamour todo. A habilidade técnica, ela é o bilhete de entrada. Que vai determinar se o menino vai se consolidar lá fora é outra coisa. Inteligência emocional. E é aí que entra esse ponto. Nem todo mundo gosta de falar, ou aborda, ou explica. Fala algo, orienta esses garotos. A capacidade de lidar com a pressão. Humildade para esses garotos entenderem que eles lá fora vão ser reserva por muito tempo. Maturidade para entender que esse processo leva tempo. Bem, e os clubes europeus de primeira prateleira já perceberam isso. Porque a gente não deixa de produzir garotos bons. Não deixa. A gente continua produzindo muito. Mas me corrija se eu estiver errado, por gentileza. Eu vou lembrar aqui do Estevam, do Endrick, Rodrigo, Vini Júnior. Tá, esses foram os últimos que foram para times de primeira prateleira. Se tiver mais algum, bota nos comentários, deixa lá nos comentários para ajudar. Agora, Real Madrid, Barcelona, Bayern, Liverpool, City, será que eles pararam de buscar diretamente essas joias brasileiras para seus elencos principais? Mas será que isso é só coincidência? Já que a gente só teve esses 4, a gente tem tanta gente, a gente produz tanta gente? Pode até ser, mas a gente deve refletir sobre isso. Certeza que o Luiz Henrique, por exemplo, pegar o exemplo do Luiz Henrique, depois da Copa, esse garoto ainda digo garoto, ele vai para outro clube da Europa. Ele é muito novo. Mas vejam como ele está construindo uma casca antes disso. Ele foi para o Betis, veio para o Botafogo, foi campeão pelo Botafogo e foi para o Zenit. Olha a casca que esse garoto está construindo. Vai ficar num time, eu acredito que ele vai ficar na Europa. Mas os garotos estão saindo agora para clubes, na verdade, de segunda linha, de terceira linha da Europa. Como o Shakhtar, como o CSKA, enfim. O staff do atleta enxerga que o Shakhtar é uma vitrine europeia imediata. Bem, pode até ser. Mas a vitrine não é uma consolidação de fato. O jogador que chega à Europa achando que técnica resolve tudo, costuma durar pouco. O que dura é o que sabe que ainda tem muito a aprender. Eu citei o Luiz Henrique, acredito que ele está jogando muita bola.
É o garoto que aceita banco, que respeita esse processo de desenvolvimento e que tem ao seu lado pessoas que o preparam emocionalmente, não só profissionalmente. O Rian pode até se dar bem e eu, sinceramente, do fundo do meu coração, muito sucesso para esse garoto na Europa, porque ele é cracaço. Mas o comportamento que leva um jovem de 18 anos a virar as costas para o maior clube do Brasil, para ir à Ucrânia, sem nunca ter provado nada no futebol profissional aqui no Brasil, bem, esse comportamento diz muito sobre o entorno dele. E esse entorno é que vai decidir muitas vezes o futuro dele, mais do que qualquer outro drible, do que qualquer gol ou do que ele venha marcar. E é sobre isso, gente. Gostaria só de deixar essa reflexão só para que a gente comece a olhar com mais carinho para esses garotos, a desenvolver mais, porque a gente tem potencial, a gente sabe disso. Mas é isso aí. 3 assuntos, uma noite cheia hoje, Flamengo em campo pela Libertadores, espetáculo do PSG e do Bayern e, claro, uma reflexão na formação, naquilo que forma ou deforma um jogador. Mas, gente, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com seus amigos, chama todo mundo para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fala o nosso trabalho porque eu conto com a ajuda de todos vocês. Deixe seus comentários, clique aí, deixe o seu joinha, vamos fazer crescer o nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.